Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje é sobre Pesach Sheni, o segundo Pesach. E se você está assistindo essa aula no ano em que ela foi feita, hoje à noite, e no dia em que ela foi feita, não somente no ano, hoje à noite começam 24 horas de Pesach Sheni. Dizem nossos sábios, está escrito na Megillah, naqueles dias, nesse tempo. O que quer dizer? Que todos os assuntos espirituais, eles estão ligados às datas em que eles aconteceram. Ou seja, essa data em que acontece aquele assunto no passado, ele continua acontecendo todo ano na mesma data. É uma sincronização entre o mundo espiritual e o mundo material. Essa sincronização tem muitos detalhes, e esse é um dos detalhes. Por isso a gente costuma falar sempre B'sha'at tova u'mutzlachat, numa boa hora, numa hora de sucesso. Que quer dizer que isso a gente costuma falar quando vai ter um casamento, quando alguém fica noivo, uma menina fica noiva, uma mocinha fica noiva, a gente fala Mazal Tov, Mazal Tov, uma boa sorte, traduzindo ao pé da letra, B'sha'at, numa hora tová, boa ou mutzlachat, e de sucesso. O que quer dizer? Não quer dizer que eu estou falando para ela, marque o seu casamento para tal dia que já teve uma coisa boa naquele dia, e então você vai se casar naquele dia, vai aproveitar aquela porta aberta. Fala, não, que você abra uma porta, que o seu casamento abra uma porta lá em cima, que outras pessoas que vão se casar nesse dia vão ter muito sucesso também. Essa é a expressão B'sha'at tova u'mutzlachat, quer dizer que você abra essa configuração, essa nova configuração lá em cima, que o dia do seu casamento seja uma abertura e que todo mundo, quando chegar nesse dia, vai sentir a festa. É uma coisa um pouco profunda, mas sendo que dizem nossos sábios, a gente não é obrigado a entender tudo. O profeta Yeshayahu, ele falou que os seus pensamentos que Deus, Hashem, falou, seus pensamentos não são como os meus pensamentos. Qual é a intenção? Diz o Zohar, o que a gente chama de pensamento em relação a Deus. Está escrito no segundo mandamento que Hashem, Deus, ele está acima dos conceitos materiais. A pessoa precisa pensar para saber o que ele vai falar. Mas o que vem a ser o pensamento e o que vem a ser a fala? O pensamento é a mesma coisa que a fala, só que ele está oculto, ele não está revelado. Ele está revelado somente para a pessoa própria. A fala já é uma revelação do pensamento. Então, na revelação divina, vai ter uma etapa que é chamada de pensamento, que é a Chokhmah Atzilut, e depois uma etapa de 10 pronunciamentos para criar o mundo, que já é a revelação do que a gente chamaria de pensamento. Quer dizer, não é um pensamento de verdade, está se tratando aqui de um nível muito elevado, que é chamado de Chokhmah Atzilut, a primeira seferá do mundo do conceito, e lá a gente vai chamar de pensamento divino. Quer dizer, imagina você está em cima de uma torre muito alta, você está vendo embaixo pessoas indo para um lado para o outro, você já sabe quem vai chegar no lugar certo, quem vai chegar no lugar errado. Aí você avisa, e a pessoa que está lá embaixo fala, o que você quer de mim? Não está me deixando andar certo, estou andando para o caminho certo, mas você está vendo lá de cima, você sabe que esse caminho é errado. Então isso que quis dizer o profeta. O pensamento divino, ele é a Chokhmah Atzilut, quer dizer, Hashem já está vendo lá de cima, vamos dizer, de um nível superior. Não quer dizer lá de cima como na mitologia, que Deus está lá em cima, você está aqui embaixo, ele não sabe o que está acontecendo aqui embaixo. Hashem, Deus é infinito, ele está em todo lugar, ele sabe o que está acontecendo. Diz o Rambam, aqui não tem
não tem dúvida em relação pelo fato de Hashem estar em todo lugar. Então, de uma maneira automática, não precisa perguntar se ele sabe o que está acontecendo em todo lugar. Mas essa Chokhmah de Atzilut se refere a nós. Quer dizer, quando a gente se relaciona à intenção divina, porque Hashem pediu para mim fazer tal e tal coisa, e eu estou vendo que dá para fazer diferente, mas eu tenho que confiar em Deus, porque a visão divina está acima da visão humana, vamos dizer assim. E esse assunto também está acima da nossa compreensão. Como pode ser que uma data no calendário abre uma porta lá em cima? E por causa que da primeira vez que isso aconteceu, essa porta foi aberta, agora a regra é que ela continua se abrindo sempre que nós chegamos a essa mesma data. E a data que vai começar hoje à noite se chama Pesach Sheni, o segundo Pesach. O que quer dizer Pesach? A palavra Pesach na Torá não vai se referir à festa de Pesach, mas vai se referir ao Korban. O Korban é a oferenda. Todo assunto dessas oferendas é um assunto muito profundo. Por um lado tem o Pshat da oferenda. O Pshat, diz o Rambam, se o maior de todos os profetas, que é Moshe, se ele falasse para o povo, olha, no Egito vocês faziam sacrifícios para a estátua, e tinha lá um sacerdote vestido de sacerdote, e tinha um templo todo enfeitado, e você pegava um animal grande, pesado, e você sacrificava ele para a estátua era de ouro e grossa, então, se o maior de todos os profetas falasse para a pessoa, olha, não precisa de nada disso, é o suficiente você rezar, a pessoa ia falar, oh, desculpa, lá era coisa séria e aqui não é coisa séria. Então diz o Rambam, esse é o motivo dos Korbanot. Hashem pediu para fazer um templo, e como os egípcios tinham templos, Hashem pediu para ter lá no templo um sacerdote com roupas especiais e sacrificar um animal grande e pesado, e só que sacrificar para Deus o animal que era o Deus dos egípcios. E aí vai tirar da cabeça do povo, o povo vai falar, isso aqui é coisa séria. A gente chega num lugar que é um templo, e esse lugar está enfeitado, e tem um sacerdote vestido de sacerdote, com roupas especiais, e a pessoa vai lá e sacrifica como o animal que era a vaca sagrada do Egito, lá o boi sagrado. Então isso vai tirar da cabeça da pessoa que aquele animal é Deus, por causa de toda a seriedade, que ele viu que realmente é uma coisa séria, que ele estava acostumado assim, tinha um templo com sacerdotes que se sacrificava animal. Então Hashem aproveitou essa oportunidade para fazer um trabalho educacional com o nosso povo. Assim diz o Rambam. O Zohar vai mais profundo. O Zohar diz assim que cada ação nossa, ela traz um anjo para baixo. Se você faz uma coisa boa, você traz um anjo para te abrir o caminho. Se a pessoa faz uma coisa ruim, desce um anjo para Deus me livre. E esse anjo que Deus me livre, no lugar de levar a pessoa, levava o animal que essa pessoa sacrificava, sendo que esse animal era dele, então é como se fosse ele. Então a pessoa, dizem nossos sábios, quando a pessoa via que estava sendo feito o Korban era feito o abate, a shchita, e a pessoa imaginava isso deveria estar acontecendo com ela, e depois o Korban era cortado, a pessoa imaginava isso também, ela também poderia estar sendo esquartejada. Então diz a Gemara que isso era uma questão ética. A pessoa sentir que, olha, o que ela fez é muito grave e isso deveria acontecer com ela, está acontecendo com o animal, graças a Deus, no lugar dela. Mas diz o Zohar, não, isso deveria acontecer com ela,
e o anjo que era o responsável por fazer essa pessoa fazer um acidente, entrar com o carro no poste, se Deus me livre, se tornar vários pedaços, esse anjo levou o animal no lugar dela. Então tem o lado Pshat, o lado Sod. E qual seria o lado Sod, o lado oculto do Korban Pesach? Os judeus no Egito, eles, mesmo que eles não mudaram o idioma, não mudaram as roupas, não mudaram os nomes, mas infelizmente mudaram a religião. Mudaram a religião, quer dizer, eles viam que os egípcios faziam sacrifícios de animais e eles foram lá, se assimilaram à religião do Egito, quer dizer, eles eram judeus, eles continuaram falando a língua santa, eles continuaram com os nomes deles, continuaram com as roupas deles, diferenciadas dos egípcios, mas a religião deles, eles esqueceram um pouquinho, eles pegaram a religião dos egípcios. Então, o tribunal divino é composto de anjos, de tzadikim, de pessoas altamente elevadas que viveram no passado. Todos fazem parte do tribunal divino. E aqueles anjos que eles são muito perfeccionistas, eles são muito sistemáticos, eles falaram assim eles foram politicamente corretos. Eles falaram para Hashem: o que você vai fazer um milagre? Esses são idólatras, esses são idólatras. Você vai abrir o mar para um, vai fechar para o outro. Todo mundo aqui está fazendo idolatria. Então o povo de Israel precisava de um mérito para sair do Egito. Ou seja, depois de 9 pragas, eles ainda não deixaram a idolatria. Ainda o tribunal divino alegou. Os anjos lá no tribunal divino, os Ketrugim, né? Não todo o tribunal divino, mas os Ketrugim alegaram que, olha, os egípcios são idólatras, os judeus são idólatras, porque você vai abrir o mar para um e fechar para o outro? Fecha em cima dos dois. Quer dizer, resolve o problema, acaba com todo mundo. Então a gente precisava dar para nós um mérito para a gente sair do Egito, para dar para Hashem um argumento, para ele falar para o tribunal divino: olha, gente, a diferença entre os judeus e os egípcios é que os egípcios rezam para o carneirinho. Lá ele chama isso, entrando na mitologia lá dos cristãos também, cordeiro de Deus. Esse cordeiro aí devia ser idolatria forte, né? Que entrou até no cristianismo, chegou o cordeiro de não sei das quantas. De qualquer maneira, tinha que se resolver esse problema. Como pode ser que depois de 9 pragas os judeus ainda estavam rezando para o carneirinho? Já era hora de falar: olha, Deus existe, e toda essa idolatria zoológica, todas essas vacas sagradas e elefantes sagrados e não sei mais o que, jacaré sagrado, e tudo isso é uma grande anomalia, é uma grande zoologia, vamos dizer assim, não tem nada a ver com Deus. E aí Hashem pediu para Moshe para fazer o Pesach. O que quer dizer Pesach? Não é a festa de Pesach, é pegar aquele carneirinho. A linguagem Pesach quer dizer pular. Hashem falou para Moshe: olha, para resolver esse problema, para ter a praga dos primogênitos, a estrutura do Egito estava baseada nesses primogênitos. Agora vai acontecer a coroação do rei da Inglaterra, que ao mesmo tempo que ele é o rei da Inglaterra, ele é o rei de uma lista de países, assim, um rei oficial de honra, né? Não manda nada, mas rei de honra de uma série de países que pertencem à coroa britânica. E todo mundo sabe que para ser o rei, a pessoa tem que ser o primogênito. Se não tem primogênito, aí vai para o número 2, 3, 4, 5. Mas quem nasceu primeiro, a coroa é dele. Então, o primogênito do faraó iria ser o faraó do Egito. O primogênito do sapateiro iria ser o herdeiro da sapataria. E os outros, eles seriam os ajudantes. E, por causa disso, cada pai, ele preparava o filho para suceder ele
ele preparava esse filho que nasceu primeiro, esse primogênito, esse que foi o primeiro a nascer, né, primeiro a ser gerado, e os outros o pai não investia nada, só investia nesse filho mais velho, que ele seria o herdeiro do negócio do pai. Os outros seriam os colaboradores. Linguagem técnica, né? Então, a gente falou para você, olha, vão morrer os primogênitos do Egito, vai acabar com o Egito, vai abalar totalmente a estrutura do Egito. E ainda depois disso, ainda sobrou o exército, porque o exército pode ser composto de pessoas totalmente analfabetas, não tem problema. Eles só tinham que saber segurar a espada, atirar uma flecha, mas as pessoas, a estrutura intelectual do Egito eram os primogênitos. Então você falou, olha, todo primogênito do Egito vai falecer, o Egito vai acabar, o Egito vai se tornar um país onde todo mundo vai assinar com o dedo, vai se tornar um país assim, zero intelectualidade, vai acabar com toda a estrutura do Egito. Mas o Tribunal Divino está alegando que os judeus e os egípcios, eles têm a mesma religião. Então Hashem falou para Moshe, olha, para que eu possa fazer com que cada primogênito, cada sucessor do pai dele no Egito venha a falecer, e na casa de um judeu não vai acontecer a mesma coisa, eu vou precisar pular entre a casa dos egípcios e a casa do judeu. Quer dizer, entre um egípcio e o outro mora um judeu, vou ter que dar um pulo entre. E essa palavra Pesach quer dizer lifsoar. Então, quer dizer, a gente vai, quer dizer, pular, no caso era pular entre uma casa e a outra, né? Pular entre uma família e a outra. Então, a gente falou para você, para que isso possa acontecer, eles têm que ter o mérito de deixar a idolatria. Então a gente falou para Moshe, você vai pedir para os judeus, para eles pegarem o Deus principal do Egito da época, que era o Cordeiro de Deus. A gente chega até, imagina, no ano de 2023, ainda existem essas coisas, né? Ainda existem essas coisas. Pegar lá o Cordeiro de Deus, amarrar ele no pé da cama, ele não vai mais tirar os pecados do mundo, agora ele vai virar churrasquinho, porque ele próprio é o pecado do mundo, né? Ele não tem como tirar o pecado do mundo, porque ele próprio é o pecado do mundo, ele próprio é a idolatria. E vão pegar esse Cordeiro de Deus, amarrar ele no pé da cama 4 dias, e todos os egípcios vão perguntar para os judeus, o que você pegou, o nosso Deus, aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, vocês amarraram ele no pé da cama, como ele vai tirar os pecados do mundo agora, se ele está amarrado no pé da cama? Aí os judeus falaram, olha, a gente vai fazer churrasquinho com o seu Deus, a gente vai fazer uma shritá, uma bate kasher, fazer tudo bonitinho, fazer um churrasquinho, dá para a família inteira comer. Ou seja, chegamos a esse detalhe, quer dizer assim, o judeu assumiu que ele não é mais idólatra, que ele vai sacrificar a idolatria do Egito para Deus. Os egípcios entraram em pânico, porque eles perguntaram para o judeu, por que você vai fazer uma coisa dessas? Tem aqui uma liberdade religiosa, e vocês podem voltar para o judaísmo sem matar o nosso Cordeiro de Deus, deixar ele aqui tirando os pecados do mundo. O problema é que ele próprio é o pecado do mundo, entendeu? Por isso que... Então os judeus falaram, não, mas a gente vai fazer um milagre, todo herdeiro do Egito, todo primogênito, o herdeiro do trono, o herdeiro da sapataria, o herdeiro da farmácia, todo o primeiro filho que o pai investiu nele, toda a infraestrutura da família, todo esse primeiro filho vai falecer, o Egito vai ficar um país de analfabetos, e por causa disso a gente está fazendo essa shritá do carneirinho, ou seja, para que Hashem pule
as nossas casas para que a gente não faça o que fez, o que vai fazer para eles, não faça com a gente, porque nós somos um povo diferente, nós não somos idólatras. Nós pegamos esse Cordeiro de Deus, que ele é o pecado do mundo, vamos fazer dele um churrasquinho, acabar com o pecado do mundo. Esses primogênitos, eles falaram, então não se preocupe, a gente vai dar um golpe de Estado, vocês vão continuar escravos, mas vamos dar para vocês 3 dias de férias, depois vocês voltam, continuam recebendo chicotadas, o Egito vai continuar igual, mas vocês estão falando que vocês querem fazer uma festa de 3 dias, até hoje vocês não tiveram um dia livre no seu trabalho, então tá bom, a gente dá um golpe de Estado, te dá essa festa, depois traz vocês de volta para levar mais chicotadas. Foram lá os primogênitos do Egito, tentaram dar um golpe de Estado. Esse Shabbat que aconteceu, isso é chamado Shabbat Gadol, o grande Shabbat. Teve uma guerra civil no Egito, como está tendo no Sudão hoje. O Sudão também, o Sudão antigamente era Cush, não era Mitzrayim, não era Egito, era Cush, era o país vizinho. E os primogênitos perderam a guerra. E essa era a ideia também, que muitas pessoas, muitos judeus falavam, olha, daqui a pouco vai mudar o governo do Egito, vão dar um golpe de Estado aí, mas eles viram que o Egito é um país hermético, não tinha como mudar aquela estrutura, tinha que ter um milagre verdadeiro. E o povo de Israel fez esse corban, esse sacrifício, sacrificaram o Deus do Egito. E esse é o Corban Pesach. Traduzem como sacrifício pascal, mas de pascal ele não tem nada. Ele é um Corban Pesach. Você não vai falar que o Joe Biden foi comer um sushi em New York. Você não vai falar João Baidão foi comer arroz com salmão. Você fala o Joe Biden foi comer um sushi. Então você não vai falar o Cordeiro Pascal. Você vai falar Corban Pesach. Esse é o Corban Pesach. Por causa que isso foi feito no Egito, Hashem deu uma mitzvah para a gente de fazer depois disso o Corban Pesach, sacrificar esse carneirinho. E esse é o assunto da nossa aula, que ela vai ter uma continuação. Daqui a pouquinho vai ter parte 2. Terminamos a parte 1, que é uma akdamá, um prefácio, e daqui a pouquinho vamos para a parte 2. Não percam. Hatzlachá, briut, panassá, bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo.